Olá, trago para vocês agora exercícios propostos corrigidos sobre o conteúdo movimento retilíneo uniformemente variado. Eu sou o professor. Bom, no primeiro, o enunciado nos diz o seguinte: um móvel descreve um MRUV e suas posições variam de acordo com a função horária. S igual a 300 menos 20t mais 2t ao quadrado, com unidades no sistema internacional. Sobre esse movimento, responda. Bom, com todos os dados que encontramos na função horária das posições, vamos responder os itens A e B. Primeiro, qual a posição inicial, velocidade inicial e aceleração desenvolvida pelo móvel? Vamos por partes. Posição inicial equivale a 300 metros. Como que eu sei isso? A posição inicial sempre vai coincidir com o número que aparece sozinho na função horária das posições. Então, olhando a função horária das posições, o único número que está desacompanhado da variável t aqui é o 300. Essa é a posição inicial do móvel. Velocidade inicial. Eu estou afirmando aqui que é menos 20 metros por segundo. Como que eu sei isso? A velocidade inicial sempre será um número que vai estar multiplicando a variável tempo, tf ou t sozinho. Então, olhando lá na função horária, quem está multiplicando o t é o 20, nesse caso 20 negativo. Por isso, a velocidade inicial é menos 20 metros por segundo. Agora, um detalhe muito importante para a aceleração. Eu estou colocando aqui que é 4 metros por segundo ao quadrado. Mas se olhar na equação, tem ali um 2 multiplicando o t quadrado. Por que agora aqui eu resolvi colocar que é 4? É porque eu preciso lembrar que a aceleração nesse formato de função horária, nesse que foi dado, ela já aparece dividida por 2. Então aqui eu tenho meia aceleração. Portanto, a aceleração ela vai ser um número que corresponde ao dobro daquele que está multiplicando o t ao quadrado. Tá? Então, se aqui eu tivesse 3, aceleração 6. Se aqui eu tivesse 1, aceleração 2. Sempre que eu for tirar a informação sobre aceleração, quando tenho a função horária das posições, eu tenho que lembrar aqui que originalmente é a sobre 2 que multiplica até o quadrado. Então aqui eu tenho meia aceleração. A aceleração total, portanto, vai ser o dobro. Letra B. Qual a função horária das velocidades que representa este movimento? Bom, para montar a função horária, eu tenho que juntar duas informações e substituir nesta equação, que representa a equação geral das velocidades. Quais são as duas informações que eu preciso juntar? A velocidade inicial, que a gente já sabe que é menos 20, e a aceleração, que a gente sabe que é 4, que vai multiplicando a variável t. Então, nós temos que a função horária da velocidade nada mais é do que menos 20 mais 4 tf. A letra C diz o seguinte: classifique o movimento no seu instante inicial, ou seja, quando o tempo for zero, quando inicia o movimento. Para classificar o movimento em qualquer instante, nós precisamos observar os sinais da velocidade e da aceleração. Nesse caso, eu vou observar o sinal da velocidade inicial
E a aceleração, como ela é constante, ela é positiva, então vai continuar sempre positiva durante todo o movimento. Velocidade inicial negativa, aceleração positiva, nós temos então sinais contrários. E sinais contrários, o movimento a gente classifica como sendo retardado. Se fossem sinais iguais, seria um movimento acelerado. Como é contrário, então, retardado. Uma perguntinha próxima, letra D. Em que instante o móvel inverte o sentido de movimento? Quero saber o tempo, que momento. A gente precisa saber que no instante em que o móvel muda de sentido, sua velocidade final é zero. Não é possível haver mudança de movimento sem que a velocidade passe pelo zero. É igual a gente joga um objeto para cima. O objeto tem uma certa velocidade, vai diminuindo e para. Só depois que ele para muito rapidamente é que ele começa a descer. Então, para saber o instante em que o móvel muda de sentido, basta substituir na função horária da velocidade o VF por zero. Então, esta aqui é a função horária desse movimento, das velocidades. No lugar do VF, ou simplesmente do V, eu vou substituir por zero. Vou, tirar esse menos 4, esse mais 4TF que está do lado direito, vou passar ele para o lado esquerdo, está somando, vai subtraindo, e agora para achar o T, então eu passo o menos 4, que está multiplicando, passa dividindo, tá? Vai o mesmo menos 4, tá? Não muda de sinal, porque já está mudando de operação. Então o T final vai ser essa divisão, 20 que divide por 4, dá 5, né? Tanto na divisão como na multiplicação, sinais iguais resultam num valor positivo. Então, no instante que o móvel muda o seu movimento, chegamos aos 5 segundos. Agora a pergunta, em que posição ocorre a inversão no sentido do seu movimento? Então agora a gente está perguntando a posição. Então, para saber, eu preciso substituir um instante em que o móvel muda de sentido, esse que a gente acabou de calcular, na função horária das posições dada lá no enunciado. Então, aqui está ela. Agora eu vou substituir tanto nesse T como nesse o valor que a gente calculou de 5 segundos para achar a posição em que ocorreu a inversão de sentido. Então fica 300 menos 20 que multiplica 5, mais 2 que multiplica 5 ao quadrado. Aqui eu vou resolver a potência primeiro, faço a multiplicação e depois resolvo no final tudo. Então fica, conservo 300, conservo menos 20 vezes 5, conservo 2 e faço 5 ao quadrado, que dá 5 ao quadrado é 25. Continuando, eu fico com 300 menos 100, mais 2 vezes 25, que é 50. Para encerrar, a gente resolve isso. 300 menos 100 dá 200, mais 50, 250 metros. Tá certo? Então, esse foi o primeiro exercício. O segundo, um pouquinho diferente, mas também com algumas semelhanças. Uma partícula inicia um MRUV na posição 100 metros. Sabendo-se que ela partiu do repouso e descreveu uma aceleração constante de 12 metros por segundo ao quadrado, determine. Bom, primeiro, ao ler o enunciado, vamos anotar os dados. Então, a gente precisa conhecer os dados que foram dados no enunciado. Ali nós temos a posição inicial, que é 100 metros, onde começou o movimento. Sabemos que a velocidade inicial é zero, devido a essa informação aqui, ó. A partícula partiu do repouso. Então, no início não tinha velocidade, a velocidade inicial é zero. Ela estava parada. E a aceleração que ela desenvolveu foi de 12 metros por segundo ao quadrado.
Agora, com essas informações, a gente pede a função horária das posições que representa esse movimento. O que eu vou fazer? Vou juntar essas informações na função horária das posições geral, que é essa que eu vou colocar agora aqui. Então, vou substituir a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. 100 da posição inicial, 0 da velocidade, 12 da aceleração e aqui o 2, que é da própria equação. Eu vou dividir depois o 12 por 2. Então, ficamos assim. 100 mais 0, que multiplica qualquer número ou qualquer letra, fica 0. A gente pode eliminar esse termo. 12 que divide por 2 dá 6, t ao quadrado. Esta é a função horária das posições desse movimento. Agora a gente pede a função horária das velocidades que representam esse movimento. Mesmo princípio de pensamento. Vamos usar os dados que estão no enunciado para montar a função horária. Aqui está a função horária geral. Vamos apenas substituir a velocidade inicial e a aceleração. Sabendo que a velocidade inicial é 0 e que a aceleração é 12. Então fica 0 mais 12 que multiplica t, ou tf, tanto faz. 0 mais qualquer número, resta esse número. Então, V vai ser igual a 12TF. Agora, vamos para o terceiro exercício. Vejam que no exercício anterior, eu poderia repetir as 3 últimas perguntas, né? Poderia perguntar um instante que o móvel inverte o sentido, poderia perguntar a posição, etc. Mas eu preferi então só fazer o principal ali, tá? Que é a partir do enunciado a gente obter as informações. Número 3. O móvel movimenta-se em MRUV, iniciando seu movimento na origem das posições, sendo a função horária das velocidades VF igual a 50 mais 4T. Determine a função horária das posições que representa esse movimento. Então, agora nós temos uma parte dos dados dada no enunciado e outro dado em forma de função horária das velocidades. Vamos anotar os dados que podem ser extraídos do enunciado e da função horária das velocidades. Então, do enunciado, a gente sabe que a posição inicial é 0. Isso acontece quando diz que o móvel está saindo ou iniciando o movimento na origem das posições. Sempre que fala isso no enunciado, é porque a posição inicial é 0. Então, da função horária das velocidades, a gente vai ter a velocidade inicial, que é esse número que está sozinho aqui na função horária das velocidades, que dá 50 metros por segundo. E vamos ter também a aceleração, que é 4 metros por segundo ao quadrado, que corresponde ao número que está multiplicando a variável t. Conhecendo esses dados, vamos substituir a função horária geral das posições. Eu coloquei aqui, agora vamos apenas substituir. Posição inicial é 0, velocidade inicial é 50, que multiplica o t, a aceleração é 4, que multiplica o t ao quadrado, e tem o 2 aqui, que é próprio da equação, que a gente vai fazer a divisão na segunda parte. Então, a função horária ficaria 0 é elemento neutro na soma, né? Não precisa aparecer. 50 que multiplica t, mais 2t ao quadrado. Seria isso. Gelson é Gelson.